Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde. Estou aqui no meio das minhas ferramentas de trabalho, dos meus pincéis que eu tanto amo, das minhas maquiagens, que eu acabei de gravar aqui um teaser sobre o curso de automaquiagem online que eu estou lançando. E diante de todo esse ano que a gente passou, a gente precisa pensar um pouquinho em autoavaliação, né? E a autoavaliação, ela precisa ser feita com muito cuidado, com muito carinho com a gente e ao mesmo tempo com os pés no chão. Não dá pra gente pegar o chicote e ficar se batendo e pensando que tudo foi erro nosso ou ficar se comparando com as outras pessoas, porque tem gente que fala que tá bombando, né? Então, realmente, quem produz equipamento de proteção individual tá bombando, e outros segmentos também. A Bolsa de Valores essa semana teve uma alta histórica, né? Mas quem é do segmento da beleza, quem é do segmento de festas e casamentos, tá sendo um ano bem desafiador. Ainda mais agora, depois que essa semana a gente recebeu a notícia de que voltamos para a fase amarela. Saímos da fase verde e voltamos para a fase amarela. Isso dificulta muito a gente pensar no futuro, a gente pensar em ações para voltar a faturar como a gente faturava antes da pandemia. E tudo isso é um processo muito doloroso no âmbito emocional, porque quando a gente deixa de ganhar dinheiro por muito tempo, a gente se torna mais frágil para lidar, inclusive assim, nos relacionamentos do dia a dia, porque a gente começa a pensar, nossa, será que eu vou precisar vender o almoço para pagar a janta? E eu falo por mim, eu fiquei, gente, quase 7 meses sem faturar. 7 meses, porque eu fiquei morrendo de medo no começo dessa pandemia e eu voltei só a trabalhar em setembro, para eu começar a ter um rendimento bacaninha. Foi só em novembro, gente, porque eu passei setembro e outubro inteiro avisando para as pessoas que eu estava retomando aos poucos o meu trabalho e eu só vi o dinheiro começar a entrar de verdade mês passado. Então, assim, lógico, cada um tem um contexto, cada um tem uma realidade, mas o propósito desse vídeo é falar um pouquinho sobre o que a gente tem que levar em consideração num processo de autoavaliação, avaliação do nosso negócio e também planejamento para o ano que vem. A primeira coisa, não dá para ficar se comparando com pessoas e com empresas que você não conhece ali a realidade na profundidade, porque tem muita coisa que não é verdadeira nas redes sociais. Então, assim, seja um pouquinho mais criterioso, um pouquinho mais criteriosa antes de se comparar, tá? Porque isso causa muito sofrimento. O mundo inteiro já está passando por muita dificuldade. Não piore as coisas para você, para o seu emocional, tá? O segundo ponto é: observe números e fatos que estão relacionados a esses números. Por exemplo, nível de satisfação dos nossos clientes. Você mensurou ao longo do ano a satisfação dos clientes que você atendeu? Qual foi a ferramenta que você usou? Eu, por exemplo, usei o Google Meu Negócio e as avaliações do próprio Google. Eu peço para as minhas clientes me avaliarem no Google. Lógico que dá aquele medinho, né? Quando você pede para a pessoa avaliar, você fala, meu Deus, o que ela vai escrever ali, né? Ai, que medo. Mas é uma ferramenta muito interessante de ser usada e eu recomendo bastante, tá? Das pessoas que eu atendi, todas me deram 5 estrelas ao longo do ano, todas que me avaliaram, e somente 2 não fizeram avaliação. Então isso para mim é um termômetro bem interessante. E os depoimentos que elas colocaram junto com aquelas estrelas mostrou que preocupações que eram minhas foram valorizadas por elas. Por exemplo, ter um espaço aconchegante para recebê-las, preparar os materiais,
de uma forma que garanta a biossegurança no processo. Essa sempre foi uma preocupação minha, gente, desde o começo, quando eu comecei a trabalhar com maquiagem. Sempre, não é modinha, biossegurança para mim não é modinha. Então esse tipo de coisa mostra que eu tô no caminho certo. Outra coisa que a gente tem que considerar quando a gente faz a autoavaliação, baseado nos depoimentos das clientes, a gente precisa estar com a orelha bem aberta para ouvir o que as pessoas têm para nos falar. Nem sempre é bacana ouvir. Essa semana eu dei um feedback para uma empresa como cliente e foi um feedback duro que eu dei, porque eu falei, olha, vocês erraram no processo de vocês, vocês foram demorados no processo e isso é prejudicial para mim, porque eu como cliente percebo que vocês estão desorganizados e financeiramente para vocês é pior ainda. Porque vocês deixam de ganhar dinheiro a partir do momento em que acontece esta desorganização a ponto do cliente perceber. E não foi fácil para a pessoa que ouviu e também não foi fácil para mim falar não. Embora eu seja uma pessoa mais dura, não é fácil, gente. Eu tenho ali uma responsabilidade com as pessoas ao meu redor e para eu ter tomado a coragem de ser tão dura e tão visceral, tão explícita. Não foi uma decisão fácil não, foi motivada ali por erros consecutivos, que eu fui acompanhando de julho até agora, dia 2 de dezembro, tá? E a gente aprende com essas coisas. Tem coisas que a gente aprende bastante. Normalmente, no meu caso, quando a cliente decide que eu a atenda, que eu realize o trabalho com ela, ela já passou por um filtro, né? Que é um filtro do primeiro contato, da solicitação de orçamento. E esse filtro, ele também é doloroso, porque muitas vezes eu escuto assim, o seu preço não cabe no meu bolso. E aí eu preciso muitas vezes analisar se esse preço não cabe no bolso dela porque ela não é o perfil que eu quero atender e eu ter a compreensão que eu não vou conseguir atender todos os públicos, ou se eu poderia ter negociado ali alguma coisa. Já teve situação que eu falei assim, putz, comi bola. Se eu tivesse feito uma contraproposta, talvez a pessoa tivesse fechado. E tudo, gente, é aprendizado. A gente precisa observar, anotar as coisas, porque depois, gente, a gente não lembra se a gente não anota. Então precisa anotar as coisas e parar um tempinho para analisar essas anotações, tá certo? O segundo ponto de autoavaliação, ele tá ligado à questão financeira. E é duro, viu, gente? É duro você ver que você tá ali com seu caixa no vermelho e você parar para calcular se o seu negócio é viável ou não, se ele se sustenta, por quanto tempo mais ele se sustenta, porque veja bem, nenhuma empresa foi feita para ficar tanto tempo parada, como a grande maioria das empresas ficou. E nenhuma empresa está preparada para encarar restrições de uma pandemia. Nenhuma, gente, nenhuma. Então, assim, nessa hora é interessante botar o pezinho bem firme no chão e fazer conta. Conta do quanto você precisa para sobreviver, para pagar o seu salário, né? Porque você é funcionária da sua empresa. E também o quanto é necessário para manter ela no padrão que ela existe hoje, no formato que ela existe hoje. E se, gente, for uma demanda de trabalho que no momento tá difícil de alcançar, é importante pensar em outras alternativas, tá? Vou dar um exemplo. Aqui o meu espaço, eu ofereço ele como um coworking para maquiadores, para usar tanto para fazer serviços de maquiagem, penteado, design de sobrancelha, tem esteticista que usa para fazer limpeza de pele, dia do laser, ou até mesmo para fazer cursos e aulas
Só cabeleireiro que eu não costumo alugar como coworking porque eu não tenho lavatório aqui. Então se torna inviável para fazer mecha, corte, tudo mais, porque precisa ter um lavatório para fazer essas funções. Enfim, às vezes você mantém aí um espaço físico e você pode usar um coworking, como o meu espaço. Você pode alugar uma cadeira num salão de um empreendedor parceiro, do que ficar sustentando ali um aluguel pesadíssimo, por exemplo. Precisa botar o pé no chão e pensar ali baseado em números. Vale a pena? Não vale a pena? E, gente, é doloroso. Lógico que é. E eu falo para vocês por mim, porque eu não tenho nem medo, nem vergonha, nem nada. Eu só hoje consigo manter o meu espaço físico porque ele é próprio e está quitado. Se eu tivesse um financiamento, por exemplo, para pagar, seria muito complicado, gente, porque foram 7 meses sem faturar. 7 meses. Então, assim, este espaço existe porque este espaço já foi pago há um tempão e as minhas despesas fixas, elas são mínimas, que é condomínio, conta de energia elétrica, conta de internet, IPTU. Quando a gente pensa num negócio, são despesas bem razoáveis, ainda mais porque eu tô dentro de um edifício, não é um espaço na rua, a minha sala é pequena, então tudo isso viabiliza. Mas se eu tivesse um salão, por exemplo, que ocupasse uma casa de esquina, gente, um aluguel de uma casa de esquina num bairro como o que eu estou localizada é no mínimo 15 mil reais. E aí, você paga como sem faturar isso? Como é que você paga funcionário? Tem toda um mecanismo por trás, um motor que precisa ser, sabe, alimentado. E aí, você faz o quê? Então, bota o pé no chão, pensa se realmente vale a pena continuar no ano de 2021 com o mesmo formato ou não. E a terceira coisa que eu quero trazer para vocês refletirem a respeito dessa autoavaliação é o seguinte: qual é o negócio que dentro do que você faz te traz mais dinheiro, sabe? Por exemplo, eu ofereço aqui vários serviços, mas o que me dá mais lucro? É o dia da noiva? É o curso de automaquiagem? O que me dá mais trabalho? E assim, não é a conta por si só. Eu tenho isso de despesa fixa, eu tenho isso de despesa variável, e aí eu crio aqui a minha margem de contribuição no cálculo e eu vejo o que lucra mais. Você precisa considerar também quantas horas você precisa se dedicar para realizar aquele trabalho e dividir esse número da margem de contribuição. Se você não está entendendo o que eu estou falando, se margem de contribuição e markup é uma coisa que é alemão, grego, hebraico, russo para você, então você vai lá no Empreenda na Beleza, clica lá no canal do YouTube, que a gente tem um link dentro do site para você acessar o nosso canal do YouTube, tem aula grátis falando sobre precificação e tem e-book grátis. Então, gente, é só querer, tá ali, ó, mastigadinho, com a linguagem mais fácil e impossível para quem é da beleza entender isso e deixar de ser uma coisa fora do que você conhece, tá? Mas você precisa entender se o seu lucro dividido pela quantidade de horas realmente é aquilo que vai te dar mais dinheiro. E aí você focar as suas energias ali para fazer marketing no que vai te trazer mais lucro. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. O que vocês acham que me dá mais lucro? Uma maquiagem social para festa ou um design de sobrancelha? É a maquiagem, gente. Porque o design de sobrancelha, eu levo ali uns 35, 40 minutos para realizar. A maquiagem eu levo no máximo 1 hora e eu tenho uma margem de contribuição muito maior. Então, o que eu vou divulgar mais? O que as pessoas vão ter na memória delas que eu sou especialista? É a maquiagem. O design de sobrancelha, a pessoa pode me perguntar: você faz? Eu faço. Quer fazer? Vamos fazer.
Mas não vai ser o meu foco ali de divulgação em redes sociais, em Google, em folhetos, o que for, tá certo? Gente, eu espero que em 2021 a gente tenha aí um ano muito mais tranquilo, que eu acho que a gente precisa disso, um ano com saúde. E eu espero que esse vídeo ajude vocês a pensar aí nos planos futuros e fazer uma autoavaliação sem se chicotear, sem se estressar e com um pouco de esperança mais baseado na realidade, tá bom? Um beijo grande, gente. Ótimas festas de final de ano para vocês. Tchau, tchau.